Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje nós vamos falar sobre cidadania, tá? Essa temática ela é muito importante, até porque quando a gente faz uma análise, né, sobre a ideia do processo de socialização, o que é socializar? É viver em sociedade, né? Atrelar e vivenciar e ter relações com as instituições sociais, no qual nos rodeiam, né, dentro da sociedade, mas dentro da nossa vivência em sociedade existe a ideia da cidadania. Antes de falar do que é ser cidadão, né, a cidadania, ou esse conceito de cidadania, ele surgiu lá na Grécia Antiga. E os cidadãos, na priori, né, se eu pegar na essência lá da palavra, são pessoas que viviam na cidade, né, obviamente. Mas essa coisa ela ampliou, tá bom? E existem vários conceitos sobre cidadania, mas na atualidade, já para eu linkar para a gente entender, na atualidade a ideia da cidadania está assim, se você pega lá o nosso dicionário, né, pega lá o nosso Aurélio e busca lá, né, procura a definição de cidadania, vai estar mais ou menos assim: ser cidadão é ter consciência dos seus direitos e deveres na sociedade e exercê-los. Ou seja, a gente que vive em sociedade, a gente está atrelado aos aspectos éticos, aos aspectos jurídicos. E aí, ter consciência desses aspectos éticos e jurídicos e exercer é fundamental para ser um cidadão, do ponto de vista teórico. Daqui a pouco a gente volta para esse tópico. Então, se eu pego lá o dicionário, procuro a definição de cidadania, eu vou estar com o seguinte tópico: ser cidadão é ter consciência de seus direitos e deveres na sociedade e exercê-los, né, e colocá-los em prática. Bom, mas como eu tinha falado para vocês, a ideia de cidadania, ela surgiu lá na Grécia Antiga e ela tem essa exaltação, né, essa propagação lá na cidade de Atenas. E está muito atrelada a uma coisa muito específica. Além do conceito de cidadania ter surgido lá na Grécia Antiga, também surgiu o conceito de democracia. E sim, lá nos primórdios está muito atrelado esse conceito de democracia e cidadania. Porque lá na Grécia Antiga só participavam dos processos democráticos, das escolhas, das temáticas, dos debates políticos, quem fosse considerado cidadão de Atenas. Só que tem uma observação, tá? Para ser considerado cidadão de Atenas, você tinha que ser homem, nascido em Atenas, maior de 21 anos. Ou seja, mulheres, escravos, estrangeiros não faziam parte desse conceito de cidadania lá em Atenas. Ou seja, a cidadania lá em Atenas era um conceito que restringia uma parcela bastante significativa da população. É importante fazer essa leitura, é importante fazer essa reflexão, porque quando a gente amplia o conceito de cidadania hoje, a gente amplia nesse conceito de garantias também. Ou seja, quando eu te torno um cidadão, eu também te dou garantias institucionais, como acesso à escola, à educação, à saúde, né? Então, quando eu falo educação no sentido amplo, tá? Não é só escola, mas nesses sentidos sociais que o processo, que as instituições sociais garantem. Então, para você ser considerado um cidadão hoje, também está atrelados à garantia, tá? Então, o primeiro tópico é o seguinte: o conceito de cidadania lá na cidade de Atenas, onde tudo surgiu, era algo restritivo, era algo apenas atrelado ao chamado cidadão de Atenas, homens nascidos em Atenas, maiores de 21 anos. E essa análise histórica ela é muito bacana, porque quando a gente fala de uma amplitude cidadã, como assim, tio Marquinho? Quando a gente fala de que eu vou ampliar e garantir os conceitos e os valores sociais para todos os ramos da sociedade, eu volto para um período histórico muito importante, que é a Revolução Francesa. Quando a gente estuda lá a Revolução Francesa ela acontece no ano de 1789. A Revolução Francesa ela foi pautada em 3 princípios: liberdade,
igualdade e fraternidade. Liberté, fraternité, igualité. Eita, aqui não deu não. Deixa eu fazer menorzinho aqui para ficar mais bacana, que ficou grande. Fraternidade. Bom, galerinha, vê só. Quando eu analiso esse ponto e eu coloco isso como divisor de águas, tem dois tópicos aqui que cabem muito ao conceito de cidadania, que é a liberdade e principalmente a igualdade. Quando eu institucionalizo isso, ou seja, quando eu coloco na prática que, teoricamente, todas as pessoas são iguais perante a lei, eu vou ampliar o conceito de cidadania para todo mundo. Então, do ponto de vista histórico, a Revolução Francesa e a falar de cidadania está muito atrelado, porque é a partir desse fato que todo mundo é igual perante a lei. Tá bem? Então, a partir de agora, ou seja, a partir da Revolução Francesa, a gente vai ter um novo conceito de liberdade e de cidadania, porque está atrelado mesmo, não tem como a gente dissociar não, tá? Então, ser cidadão, a partir da Revolução Francesa, é como aquela definição que eu falei para vocês, ter consciência de seus direitos e deveres na sociedade e exercê-los, né, e colocar em prática, né? Bom, quando eu faço essa reflexão, eu chego em outro tópico. Vamos pegar o Brasil como referência. Será que todos são cidadãos do nosso país? Quando eu faço essa pergunta, você pode olhar para mim e analisar. Eita, será que todo mundo tem consciência de seus direitos e deveres da sociedade e coloca em prática? Talvez eu vou para um debate ético e moral aqui, que a gente possa ir até várias reflexões. Mas eu vou abrir aspas agora, né? São aspectos éticos e jurídicos, porque não existe cidadão sem ética. Pode anotar isso se você quiser, tá? Não existe cidadão sem ética. Então, antes de voltar para a definição de cidadania, vem para cá. Ser ético é saber os valores que a sociedade impõe como correto, ou seja, e respeitar, né? Então, eu tenho consciência do que é certo e o que é errado dentro da minha sociedade, dos valores que exerciam na sociedade, e eu respeito esses valores, então eu sou uma pessoa ética. Ora, se eu não respeito esses valores que a sociedade impõe como correto, eu sou antiético, né? E se eu for pegar a definição plena da cidadania, eu posso questionar se sou cidadão ou não, sendo antiético. E os aspectos jurídicos são as leis, as regras. O Estado, nós sabemos que nós temos um Estado que ele tem uma Constituição, ele tem uma Carta Magna. E seguir essa Carta Magna e seguir essa Constituição também é muito importante para ser um bom cidadão, para ser também uma pessoa ética, ok? Bom, voltando para cá. O que acontece é o seguinte, quando eu falo de cidadania no Brasil, eu posso colocar outro ponto histórico, outro período histórico como divisor de águas, tá? O ano de 1988. Um período histórico muito próximozinho da gente. Por que, Tim Marquinho? No ano de 1988, o Brasil ele promulgou uma Constituição. E essa Constituição de 1988, ela é denominada de Constituição Cidadã. Antes de qualquer coisa, uma Constituição, quando ela é promulgada, cria-se uma Assembleia Constitucional, vários segmentos da sociedade participam da elaboração dessa Constituição e daí a gente promulga uma Constituição. Isso é muito comum aos ambientes democráticos, que é um ambiente propício ao conceito de cidadania, ok? Volta para cá de novo. Então, falar de cidadania no Brasil é falar da Constituição de 1988, que foi denominada de Constituição Cidadã. Ora, Tio Marquinho, vê só, por que essa Constituição foi denominada de cidadã? A gente não pode descontextualizar mesmo, tá? Tem que analisar o contexto histórico. No ano de 1988, o Brasil tinha saído de um período de ditadura, e quando essa nova Constituição ela foi promulgada, ou seja, se criou aquela Assembleia Constitucional, no momento que a Constituição ela foi colocada em prática, ela foi debatida, ocorreu uma preocupação bastante significativa de garantir os direitos constitucionais
as pessoas envolvidas no contexto. Como assim, tio Marquinho? Se ocorreu uma grande preocupação em garantir às pessoas o direito de ir e vir, os conceitos democráticos, os aspectos éticos, ou seja, eu não posso falar em cidadania no mundo moderno sem aquelas garantias institucionais do qual eu citei antes. E aí essa Constituição brasileira, ela faz um recorte desse conceito de cidadania muito amplo, inclusive com garantias a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade política, enfim, a liberdade religiosa. Então, os aspectos dessa liberdade também é o conceito de cidadania. E eu tinha citado para vocês anteriormente que normalmente associamos os conceitos democráticos a práticas cidadãs. E aí, eu sempre coloco como um termo, o ato de votar de ir lá uma urna eletrônica ou de papel, exemplifica, demonstra uma atitude cidadã. E muitas pessoas colocam essa atitude como exemplo macro, amplo de cidadania, ok? Outro ponto importante, gente, é o seguinte. Eu defini lá no início da aula para você que ser cidadão é ter consciência de seus direitos e deveres na sociedade e exercê-los, né? E colocá-los em prática. Na teoria, a gente pode fazer uma reflexão muito grande e chegar à seguinte concepção. Será que todos nós somos cidadãos? E aí a sociologia, ela utiliza na atualidade outro termo para esse conceito. Para não chegar assim e fazer, e colocar em prática uma visão maniqueísta, né? Você é cidadão, você não é cidadão, enfim. A gente vê um ponto muito interessante. As pessoas hoje, do ponto de vista da sociologia, denominam aquelas pessoas que têm consciência dos seus direitos e deveres na sociedade e exercem, né? E colocam em prática. Essas pessoas praticam, ou seja, exercem o que nós vamos denominar de cidadania ativa. Ou seja, hoje a gente faz uma leitura de que todas as pessoas são cidadãs, não é verdade? Mas quem respeita aqueles aspectos da cidadania de forma plena exerce o que nós vamos denominar de cidadania ativa. Tá? Gente, outro ponto muito interessante que a gente também não pode deixar de analisar. Muitas pessoas refletem, em falando de Brasil, sobre os nossos valores éticos e morais. Né? Algumas pessoas afirmam que falta um debate muito forte em relação a isso. E é muito interessante a gente fazer essa reflexão, porque os aspectos éticos e morais estão atrelados justamente aos valores sociais, ou seja, a questão dos valores que a sociedade impõe como correto ou não. E a discussão no nosso país justamente está no sentido de que as pessoas, muitas dessas pessoas, elas muitas vezes questionam esses valores. E algumas pessoas falam até brincando, né, que o Brasil é o país da malandragem. Mas a minha teoria, ela diz o seguinte: a construção cidadã, ela vai com bastante consciência e com bastante debate. E o campo para uma consciência cidadã, ela acontece no meio ou no campo democrático. A gente não pode deixar de fazer essa reflexão, ok? Bom, professor, cita alguns teóricos aí que o senhor pode fazer uma reflexão sobre a garantia ou que citaram a cidadania. Eu vou citar algo aqui para vocês de cara, tá? Quando eu falei aqui que esse princípio da Revolução Francesa meio que deu uma virada e ampliou o conceito de democracia, essa frase aqui, ela foi dita por um sociólogo que é um dos pais da sociologia, do iluminismo, que é Jean-Jacques Rousseau. E eu gostaria de destacar para vocês justamente essa corrente filosófica denominada de iluminismo, porque com o iluminismo, que foi uma corrente filosófica lá do século XVIII, vários pensadores exaltaram o conceito da liberdade, por isso são chamados de pais da democracia moderna.
né? Mesmo sabendo que a democracia surgiu lá na Grécia Antiga, a gente primeiro analisa que a democracia atual e a democracia grega, ela apresenta disparidades bastante significativas e sabendo que na atualidade todas as pessoas são consideradas cidadãs, é a partir desse pensamento dos iluministas, é a partir dessa teoria filosófica que amplia-se o conceito de democracia, e quando eu digo amplia-se para todos, não para um nicho da sociedade, não para um grupo social específico, e sim para todos. Então, quando a gente menciona e cria um embasamento teórico em relação a esse contexto, eu destaco de forma muito significativa teóricos iluministas. Um é Jean-Jacques Rousseau e o outro é um querido Voltaire. Voltaire é outro filósofo iluminista que eu vou terminar a nossa aula com uma frase dele, que ele diria assim: posso não concordar com aquilo que você diz, mas lutarei até a morte pelo direito de dizê-la. Ou seja, o conceito amplo de liberdade. E não existe cidadania na modernidade sem liberdade e sem respeito às liberdades, porque não existe liberdade sem respeitar a liberdade dos outros, ok? Deixo um forte abraço para você, galera. Valeu!